Poxa, Logan, o que o Magneto fez com você, cara? Que coisa horrorosa, mano. Galera, fazia tempo que eu não ficava em choque assim com o episódio, hein? Claro que o episódio 5 foi muito chocante também com a morte do Gambit. Mas esse aqui aconteceu muita coisa, foi muito louco. Na briga final desse episódio, o Wolverine e o Magneto simplesmente quase se matam. E eu digo quase porque eu tenho teorias do que pode acontecer baseado nos quadrinhos. Nesse vídeo você confere uma análise completa do episódio 9 de X-Men 97. Tolerância é extinção, parte 2. Vamos falar sobre easter eggs, detalhes que você talvez tenha perdido, o final explicado e também teorias para o último episódio, também para a segunda temporada que já está escrita. No início do episódio vemos o Professor Xavier de volta na mansão. A sua clássica cadeira de rodas amarela está quebrada, ele até inclusive depois precisa colocar ela de volta ao uso, mas um detalhe muito importante é que ele continua sem poder andar, o que nos mostra que ele só conseguiu se recuperar e voltar a andar por causa da tecnologia Shear. E a mansão, é claro, está totalmente destruída por causa dos ataques do Supra-Sentinelas, o que inclusive levou o Magneto a atacar o mundo inteiro no final do episódio 8. Ele causou o blackout, né, que teve repercussões inimagináveis. Vemos o Bastian chorando por causa da sua mãe, que foi morta na batalha contra os X-Men. E um detalhe muito importante é que aquela cidade, aquela vizinhança está cheia de Supra-Sentinelas desligados. E eles têm uma cara de horror no rosto, né? Um negócio bem sinistro. Em cima da cama da mãe do Bastian, nós vemos aquele quadro que o menino pintou, para mostrar como que os dois eram completamente perturbados. Nós vemos então o Professor Xavier e o Scott tendo a primeira conversa depois do retorno do professor lá do espaço. Eles têm as discordâncias, né, principalmente por causa da questão do Magneto ser o substituto do Professor Xavier. E o Scott diz isso pra ele, né? Caramba, professor, bem o Magneto, o nosso pior vilão. E essa discordância que os dois estão tendo é retomada lá no final do episódio e já pode indicar um arco em que o Scott se torna uma espécie de líder do mal também. Adivinha? Eu sou o vilão aqui! Pode ser que na segunda temporada eles vão adaptar esse arco das HQs. Então já se prepara aí, porque eu acho que essa temporada não vai acabar tudo bem, não. Não! A Tempestade retorna para a mansão junto com o Ford e nós temos uma conversa entre o professor e o grupo dos X-Men. E o Xavier revela inclusive um passado desconhecido, em que ele tentou recrutar o Bastian quando ainda era criança, mas a sua mãe não deixou por causa do ódio aos mutantes. Ele fala inclusive sobre o seu poder e eles o classificam como um tecnopata, que pode se comunicar com máquinas, né, com aparelhos tecnológicos. Nós já tínhamos visto isso no episódio anterior durante a investigação da Jean, do Ciclope e do Cable, inclusive que foi o resquício do Nimrod que entrou no pai do Bastian e ele nasceu como um híbrido, né, que tem essas habilidades. Nessa conversa, o Fera diz que é possível restaurar a humanidade dos Supra-Sentinelas, mas para remover a nanotecnologia eles vão precisar de anos. E logo depois nós vemos ele cuidando da Trish. E lembra que eu falei para vocês no vídeo da semana passada, do episódio 8, que eu acho que nem todo mundo era voluntário nesse experimento do Bastian? Eu acho que esse é o caso da Trish, porque se o Fera tá tentando recuperar ela, é porque muito provavelmente ela não teve escolha, ela não é uma inimiga dos mutantes nem dos X-Men. Então eu acho que eles vão fazer isso aqui diferente do que acontece nos quadrinhos, porque lá é extremamente raro alguém voltar desse experimento. Uma vez que a pessoa se torna um Supra-Sentinela, não tem como voltar. O Ciclope então divide o time nas equipes azul e dourada. E nesse momento nós vemos o Mancha Solar já com o seu traje clássico dos quadrinhos. Logo depois o Magneto chega do céu com um asteroide usando seus poderes. E é claro que isso aqui é uma referência aos quadrinhos. Lá ele tem o asteroide M, que é uma espécie de estação espacial criada por ele. O Magneto discute então com o Professor Xavier, dizendo que aquele sonho dele era simplesmente impossível, ingênuo, e ele diz que agora ele vai fazer o que precisa fazer, que é simplesmente reconstruir o mundo, destruindo os humanos. O professor até insiste, né, mas é claro que o Magneto já está decidido. Só que o que é mais curioso é que tanto a Vampira quanto o Mancha Solar decidem ficar ao lado dele. O Magneto parte dizendo que o convite ainda está aberto para os outros se juntarem a ele. E aí dá todo aquele sentido de que ele é um bom cara, né? Mas a gente viu no final do episódio que ele, no fim das contas, não passa de um extremista terrorista. Até a Marvel Fandom classifica o Magneto como um terrorista, hein? Para de passar pano, hein? Os X-Men, então, vão para a Ilha Muir, que é uma espécie de refúgio deles. Lá, o Ciclope e o Cable têm uma conversa entre pai e filho. Bye. E os trajes clássicos, tanto do próprio Ciclope quanto da Jean e do Wolverine, aparecem e vão ser usados posteriormente. Eu digo trajes clássicos porque são versões antigas do
os trajes que nós temos lá nos quadrinhos. Então aqui foi uma referência bem bacana. E falando de uniforme, quando o Ciclope dá o uniforme azul pro Cable usar, ele até fala, né, pô, eu tô indo pra um circo, o que é isso? E aí o Ciclope da animação revida aquela piada de X-Men 1, o filme. Porque aqui ele responde pro Cable, o que você esperava? Couro negro? Isso aqui é uma referência direta àquela piada que teve em X-Men, o filme. Quando o Wolverine reclama, né, que ele não quer usar aquele couro preto, o Ciclope fala, o que você esperava? Um spandex amarelo? What would you prefer? Yellow spandex? Zoando o uniforme do próprio Wolverine e o uniforme dos X-Men como um todo. Então tá aqui, ó. Piada devolvida. Ah, que se tirar o chapéu. Logo na sequência nós temos uma cena muito bacana em que o professor Xavier conversa com o presidente Kelly através de telepatia. E ele avisa o político para dar tempo para que ele resolva todas essas questões com o Magneto e com o Bastion também. E antes de partirem em grupos separados, nós temos um momento em que o Ciclope e a Jean se abraçam, se reconectando depois das desavenças que eles tiveram. E aí, minha gente, quando eu vi essa cena aqui, eu achei super legal, mas eu falei, vem tragédia por aí, vem desgraça por aí. Porque quando mostram os personagens assim, muito próximos, né, muito unidos e meio que ficando de bem, tudo tranquilo ali, tudo resolvido, é porque alguma coisa vai acontecer. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. E o que foi lá no final? A gente já chega lá. O Bastion consegue carregar os sentinelas usando o seu poder de Tecnopata. Ou seja, o blackout que o Magneto causou não impactou os poderes do Bastion. Eles não podem ser carregados por meio de energia convencional, mas com os poderes do Bastion sim, o Morpho até pergunta sobre isso. Então ele simplesmente libera um arsenal de sentinelas que estão indo em direção a ele para lutar. Nós temos então uma cena épica da Tempestade usando seus poderes, lutando contra os sentinelas, depois de dizer pra Jean que a sua superação com todo aquele problema da Fênix havia inspirado ela a também se superar e a também voltar mais forte. Enquanto isso, o Morpho se transforma em Hulk para enfrentar os sentinelas. E nós temos uma cena muito interessante em que a cabeça de um sentinela voa em direção à placa de um restaurante, uma lanchonete. E caso você não tenha reparado, ela se chama The Miles Diner. E The Miles é o sobrenome do escritor da série. Sim, aquele mesmo que foi demitido, né? A gente não sabe por quê. O negócio ainda é muito obscuro, muito sinistro, mas infelizmente ele foi demitido. Bom, não sabemos o que aconteceu de fato, mas o cara é extremamente talentoso, né? Olha essa série, olha o nível. Não. Ele tem toda a razão. Ele já tinha aparecido também lá no episódio do Ataque a Genosha, rapidinho, em forma de animação, mas aqui o sobrenome dele também aparece como uma espécie de dono daquela lanchonete. E então a Jean Grey precisa encarar o seu velho inimigo, o Senhor Sinistro. Nós temos uma batalha muito tensa entre os dois, e o Sinistro fica provocando ela em relação a Madeline, a sua clone, dizendo que ele pode revelar quando que ele trocou as duas, que é um problema que atormenta a Jean, né? Porém, ela diz que isso não importa mais e que as duas estavam juntas. Ela tá meio que querendo honrar a Madeline nesse momento. E é então que o Senhor Sinistro diz que o que ele precisava está acontecendo, que é a presença do Cable ali. Ele consegue então, por meio daquela joia da mente, controlar o Cable para atacar a Jean. E é interessante que ele revela que ele também tem os poderes de telecinese. E lembra que eu falei que vinha desgraça, vinha tragédia aí? Sim. Galera, nesse momento, quando a Jean está quase sendo destruída, ela manda uma mensagem telepática pro Scott dizendo que ela ama. Eu te amo. Olha, se isso aqui não é uma despedida, não sei mais o que é. Eu imediatamente tenho crise de ansiedade. Mas significa que ela morreu? Eu acredito que não. Mas existe uma teoria de que ela pode retornar à Força Fênix para sobreviver a esse ataque. Ou pensando aqui, a Força Fênix pode ir até ela e revivê-la, porque ela não vai sobreviver ao ataque do Cable, que tá ali overpower demais, né? Enquanto isso, o Fera e o Morpho tentam colocar o colar inibidor no Bastion. O Morpho até se transforma no Sinistro, né? Tentando enganá-lo, só que ele não cai. E então eles não conseguem. O Bastion ataca os dois e pega o colar inibidor das mãos do Fera. Ou das patas do Fera. Enfim. E agora, indo para outra equipe, nós vemos os X-Men enfrentando o Magneto e seus aliados. E temos um embate muito interessante entre a Jubileu e o Roberto, né? O Mancha Solar. Ele até pede desculpa pelo ataque que ele deu nela, só que ela fica louca da vida e contra-ataca, né? E aí começa aquela briga descontrolada. O plano consiste, então, em tirar o capacete do Magneto, que evita que o Professor Xavier use os seus poderes em sua mente, para que o Professor Xavier possa fazer o Magneto parar, porque ele não se convence pelos discursos. Ele até literalmente cala a boca do professor e manda ele calar a boca. Cala a boca. E depois de muita briga, quem consegue fazer isso é o Wolverine. Ele tira o capacete do Magneto e o professor consegue entrar na mente dele. E por mais que seja uma cena triste, acho que toda a construção é feita também pra parecer triste, por se tratar do Magneto, que é um cara complicado, mas foi muito satisfatório ver ele ali, finalmente, né, rendido e sem poder fazer nada. Porque que cara pra dar trabalho é o Magneto, né? Ele teve a chance de fazer o que era certo, mas já ficou louco de novo, já voltou a ser o vilão que era. Então foi um momento satisfatório. Só que aí, por algum motivo, e aí
ainda não consegui entender o porquê. Se vocês entenderam, escrevam aí embaixo. O Scott atira um raio no Professor Xavier para ele parar com aquele ataque telepático. E por mais que o Ciclope diga, desculpa professor, mas a outra equipe precisa de mais tempo, eu não consegui ver nenhum nexo nessa atitude do Scott. Se eu perdi alguma coisa, vocês me falam aí nos comentários, porque os comentários de vocês são muito bons. Mas eu acho que faltou uma outra motivação, sabe? De fazer o Ciclope parar. Porque se era só uma questão de tempo para outra equipe impedir o Bastion, cara, essas duas coisas não fecham. Eu não entendi, achei estranho. De qualquer jeito, então, o Magneto é liberto do ataque do professor. Ele coloca o seu próprio capacete na cabeça do Professor Xavier para que ele não use a sua telepatia. E aí parece que o Magneto vai conseguir concluir o seu plano de destruir a humanidade, até que o Wolverine chega e perfura as suas garras nele. Nessa hora eu falei, caramba, não acredito. Fiquei pensando, eles vão matar o Magneto finalmente, né? Depois aí de várias temporadas e de vários embates com X-Men, finalmente terminou. Mas aí, pessoal, me surpreendendo mais ainda, o Magneto revida o golpe e simplesmente estraçalha, despedaça o Wolverine, tirando o adamantio dele e fazendo com que a pele dele seja destruída no processo. E é claro que isso vem lá dos quadrinhos. Num arco dos anos 90, na revista X-Men 25, nós temos um arco muito parecido que a série está adaptando, em que nós vemos o Wolverine atacando o Magneto e ele revidando com esse ataque letal. E é muito louco que lá nos quadrinhos, e eu acho que isso vai acontecer na série também, quando o Magneto faz isso, o Professor Xavier fica louco da vida. Ele então entra com tudo na mente do Magneto e faz uma bagunça telepática. Só que o negócio acaba saindo do controle e ele consegue tirar todo o mal, toda a escuridão da mente do Magneto e passar para ele. E isso vai ter consequências drásticas. A fusão da mente do Professor Xavier e do Magneto é o que cria o Ser Massacre, que é um vilão terrível dos X-Men, e eles depois têm que se juntar para enfrentá-lo, porque ele é a essência de dois mutantes poderosíssimos. Eu acho que a série está indo por esse caminho também. Mas afinal, já era pro Wolverine? O Magneto conseguiu matar ele? Galera, eu acredito que na série eles vão fazer igual acontece nesse arco dos quadrinhos, em que o Wolverine sofre esse ataque brutal, mas ele sobrevive. Graças a Deus. E então os X-Men salvam ele, levam ele para se recuperar, e aos poucos o seu fator de cura vai regenerando o seu corpo, e ele inclusive, lá nas HQs, descobre que as garras de adamantio que ele tem, na verdade, eram ossos, né, que não eram garras implantadas, que na verdade o adamantio estava em todos os seus ossos, né, dentro do seu corpo inteiro. Então eu acho que a série vai adaptar isso também. Tá, beleza, mas o que acontece com o Magneto agora? Bom, galera, eu não acho que ele vai morrer não, tá bom? Eu acho que ele vai sobreviver ao ataque, mas ele vai ser tirado de cena. Ele vai ficar em stand-by para na próxima temporada a gente ter outro arco. Algumas teorias dizem, inclusive, que o Scott pode se tornar, como ele se torna nos quadrinhos, esse dissidente dos X-Men, indo contra as empreitadas do Professor Xavier. Eu acho que é uma boa possibilidade. E então eles vão adaptar esse arco, em que o Scott fica meio louco da cabeça, e tem gente apostando ainda na adaptação do arco dos X-Men contra os Vingadores. Tivemos o Capitão América, agora o Hulk aparecendo, o Hulk já tinha sido mencionado anteriormente também, então é uma possibilidade. E por envolver o Cable e todo o lance do futuro, é possível sim de acontecer, mas aí a gente teria que falar com mais tempo. Você me convenceu. O ponto é que essa série está fantástica e o episódio 9 foi incrível. No episódio 10... No episódio 10, nós teremos então a conclusão Tolerância é Extinção parte 3, em que nós vamos ver finalmente, né, o Bastion sendo derrotado, eu espero. Esse arco dos X-Men que estão desmantelados se resolvendo ou seguindo caminhos diferentes. Não só no caso do Ciclope, mas também da Vampira, até mesmo do Mancha Solar, se bem que esse último eu acho que ele vai pedir desculpa pra Jubileu e voltar pra ela. Mas eu já quero saber o que você achou desse episódio, hein? Curtiu? Sabia de todas essas referências que a série fez aos quadrinhos? Tinha percebido esses detalhes que eu comentei? Escreva aí embaixo que eu quero saber. Se chegou até aqui e ainda não é inscrito, se inscreva, poxa vida. Estamos aqui cobrindo X-Men semanalmente. Vamos falar do episódio final e também estamos sempre de olho nos rumores, nas teorias, nas notícias. Tem muita coisa boa aqui sobre Marvel e DC. Se você curte, se inscreva para não perder. Também deixa aquele joinha bacana, aquele like caprichado para fortalecer o vídeo. E eu agradeço desde já de coração. E é isso aí, pessoal. Eu sou o Saulo Ferreira, vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima Conversa de Nerd.